há uma eterna canção que ecoa no coração daqueles que se entregam à missão. Uma canção de amor profundo que um dia inflamou o íntimo de um homem a deixar tudo para trás. Na história da Igreja Adventista, nós temos histórias de missionários que realizaram grandes obras. E nós temos grandes nomes na região da União Noroeste. Aqui estamos próximos à sepultura de um missionário que marcou uma área geográfica extensa que alcançou o território da União Noroeste. Pastor Ovid Elbert Davis. Sua paixão? Salvar. Seu legado? Amar. Nós estamos falando de uma das histórias mais impressionantes no contexto missionário adventista mundial. Nós temos então povos indígenas que viviam na fronteira entre o Brasil, a Venezuela e a Guiana, na região do Monte Roraima, e era uma região que tem parte da floresta amazônica e também a chamada Grande Savana. O pastor Davis, ele estava na Guiana Inglesa desde 1906, ele nasceu em 1869 nos Estados Unidos e ele havia trabalhado entre grupos indígenas no Canadá e também no Alasca, povos originários. E no Alasca ele passou por uma experiência, ele foi colocado ali, ele foi considerado como uma ameaça à cultura local pelos nativos de lá, e ele foi colocado à morte, amarrado e colocado na água, ali, aquela água gelada para morrer. E foi salvo milagrosamente. O fato é que ele saiu daquela situação e a igreja o retirou de lá, ele plantou uma igreja, deixou lá. Então ele seria visitado por indígenas, não se sabe de qual povo, qual etnia, que lhe contam a respeito de um profeta na região do Roraima que recebia mensagens de Deus, diretamente de Deus, e transmitia aos seus seguidores. Interessado nessa história, curioso, mas sobretudo atendendo o que ele entendeu ser uma demanda daquele povo pela mensagem de Deus, ele viaja para o interior. Chegou até ele a informação de que havia grupos indígenas, povos originários, que tinham interesse na mensagem cristã e que tinham interesse na vinda de um missionário. E o Jeremias, o Seremadá, ele era líder do Aleluia, ele tinha papel escrito contendo, vamos dizer assim, mensagem de Deus, mensagens religiosas, e ele tinha muito interesse em ter um pastor próximo a si. Davis entendia, para transformar vidas era preciso entrega, iniciativa. Ele sabia que entre as raízes, galhos e folhas, tinha também gente. Gente que o mundo não conhece, mas que busca e carece. E se nós pegarmos os relatos da história, a mensagem do adventismo pela Igreja Adventista, naquela promoção da publicação nos barcos, né? Ela vem para a América do Sul mais ou menos na mesma época, tanto na Guiana Inglesa como aqui na América do Sul, aqui no Brasil e Argentina. Nós estamos falando aí de 1890, 1880, por aí mais ou menos, né?
a mensagem adventista havia chegado na Guiana algumas décadas anteriormente. Acredita-se que a mensagem adventista chegou por volta de 1884 com literatura adventista em língua inglesa que chegou até a Guiana. O pastor Ovid Davis, ele se interessou e fez uma doação para que a obra prosperasse na Guiana inglesa, né? E devido a essa doação e o interesse que ele demonstrou e também a experiência dele, ele foi convidado a ser missionário lá, a ser presidente desse novo campo missionário. E ele foi para lá como presidente. Davis está rumando para o Monte Roraima, mas acredito que ele não sabia muito bem o que encontrar, tampouco para aonde se firmar. O camarada era missionário no Alasca, está agora na selva amazônica. A selva era um teste a cada passo. E ele começa essa viagem no mês de abril de 1911. E ele começa a registrar um breve diário. É um diário sem muitos detalhes, mas onde ele ia registrando dia a dia o que estava acontecendo, por onde ele estava passando, com quem ele havia tido contato, descrevendo os rios e a dificuldade de atravessar os rios, a densa floresta e o contato com pessoas que ele tivera. Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho de 1911. Eu estava com o corpo dolorido e cansado da minha caminhada, e meus pés estavam doendo bastante. Descansei durante o dia, sentindo-me um pouco melhor à medida que o dia passava. Hoje é sábado, dia 27 de junho de 1911. Tanto meus pés quanto os meus lábios estavam bastante machucados, então não dirigi nenhum culto, mas tive um estudo bíblico com o irmão Dinklage e conversamos sobre outros assuntos também. A boa parte do diário dele está publicado na revista Review and Herald. Você pode entrar online no acervo no dia 9 de novembro de 1911, tá? Está publicadinho lá direitinho. Nós entendemos pela descrição do diário que ele conseguiu um guia indígena para ajudá-lo. Na narrativa dos próprios índios, posteriormente, fala-se que era um guia Macuxi, da etnia Macuxi, que o estava conduzindo. E ele tem contato, o diário descreve que ele teve contato com um homem chamado, que ele chama no diário de irmão Dinklage. A Amazônia é uma riqueza fantástica. Então ali tem muito diamante, né? E um desses garimpeiros, ele tomou conhecimento de uns nativos, de uma tribo, que possuíam alguns hábitos diferentes, que eles cantavam, e que eles, né, guardavam o sábado. E esse Dinklage, em conversa com ele, também reforçou o interesse de povos indígenas na presença de um missionário. E o pastor Davis, ele insistiu então em avançar na viagem. Hoje é dia 1º de julho de 1911. Choveu forte o dia todo e somente alguns índios vieram até o final do dia. Cerca de 15 chegaram e disseram que outros chegariam. Estudei a lição da escola sabatina e ensinei as primeiras linhas de Não há amigo igual a Cristo e Lar Feliz a várias mulheres indígenas. E descreve no diário que a partir desses contatos ele já começava a falar sobre as doutrinas cristãs, sobre a mensagem adventista, sobre a criação, sobre o plano da redenção, falava também sobre o mundo por vir, sobre a nova terra, sobre a volta de Jesus. Por que o adventismo conseguiu firmar suas raízes? Por que não mataram Davis, como a gente tem tantos relatos aí do Padre Sardinha no Nordeste, ou outros lugares, né, com os povos tupi? Por que não flecharam ele? A impressão que eu tenho é que eles fisgaram Davis, vamos dizer assim, né? Foi um proselitismo às avessas. E a história que nós tínhamos ali, ele contava e a comunidade contava,
é que havia um chefe, isso aí também está relatado em alguns livros, né? O chefe, o nome dele era Apiu. Apiu. O nome dele era Apiu. Eu não sei o que quer dizer na língua local ali, daquele grupo, mas esse era o nome dele. E nesse episódio, e a data que nós temos é cerca de 1890, todos os livros dá cerca de 1890, ele teve uma visão, nós entendemos que ele teve uma visão. Então o relato daqueles que vivem lá diz que ele estava no meio do povo e ele parou. E ele parou. E as pessoas acharam que ele tinha morrido, tinha tido um ataque ou qualquer coisa assim. Inclusive foram tentar demovê-lo, levar para a cama para ele deitar, e ele ficava em pé e ninguém conseguia tirar ele do lugar. Aí o pessoal desconfiou que tinha alguma coisa diferente. Mas olhava, ele não estava respirando, então achava que ele tinha morrido em pé. Mas como não conseguia demovê-lo, falou, deve ser alguma coisa sobrenatural. E perceberam que ele respirava muito pouco, mas respirava. Ele teve um sonho que ele viu, no sonho dele, que vinha um homem branco com uma capa preta, um livro, trazendo a mensagem. E que nessa visão ele teve contato com um anjo, e esse anjo contou a ele sobre mensagens bíblicas, falou sobre o plano da salvação, falou sobre a importância dos mandamentos, sobre a guarda do sábado, e falou que viria um missionário, uma pessoa, trazendo um livro preto, e que este livro traria a confirmação daquilo que havia sido ensinado a esse líder indígena. E ele começou a se preocupar e reuniu o seu povo para poder contar esse sonho. E ele reuniu, o povo se reuniram, ele contou o sonho para os filhos, no pé de Monte Roraima. A aldeia chamava-se Kawariana. E eles contam também que ele falava uma palavra, acuá, se não me engano, acuá. E no idioma deles, acuá quer dizer glória, glória. A tradução em Taurepã para Aucá é glória, luz, ou então alvorada, quando está toda a escuridão no dia, né, o sol começa a nascer, isso é Aucapê. É a luz expulsando as trevas. Né? Quando uma pessoa aceita a palavra de Deus, é um processo Aucapê, ela está expulsando as trevas, né? Expulsando o Makoi, o pecado, Satanás. E ele falou isso 3 vezes, né? E não sei se você sabe, dentro da tradição nativa, né? Aquilo que é marcante na sua vida torna-se o seu nome. E a partir daí o chefe, né? Ou o capitão, como eles chamam lá, Apiu, passou a chamar-se Acuá, devido a esse episódio. Seremadá já tinha contato parcial com a mensagem cristã, bem parcial, mas tinha, né? Não era algo exatamente novo. Né? O conhecimento adventista era novo, mas a mensagem cristã não era inédita. E depois que ele saiu dessa visão, ele passou a dar instruções ao seu povo, que o povo deveria viver de maneira diferente, para não entrar nesses conflitos, para viver de maneira melhor. E a partir daí ele passou a ensinar sobre a alimentação, sobre o convívio social do marido, da mulher, passou a falar da salvação, passou a falar do sábado, que era necessário guardar o sábado. É óbvio que isso aí foi uma sequência de visões, de eventos que ele teve, e isso remete muito próximo daquilo que nós temos em Ellen White, quando ela tinha uma visão também parada, não respirava, ninguém conseguia mexer, e ela não conseguia passar tudo de uma vez, ia passando com o tempo, ensinando. E ali desde 1890, esse chefe, né, Acuá, ele passou a ensinar o seu povo. Ele morreu, mas antes dele morrer, todos eles são unânimes em afirmar a mesma coisa. Ele disse que um dia um homem branco com um livro preto viria e ensinaria mais daquilo que ele está falando, que tinha naquele livro preto.
O adventismo, como muitas religiões protestantes, ele já tem um rigor grande com a questão do consumo de bebida alcoólica, né? Então você não vai encontrar Taurepã bebendo, Taurepã fumando, jamais você vai encontrar, Taurepã comendo carne dos animais imundos, né? Que aqui seria anta, queixada, paca, macaco, cobra, sapo, não vai encontrar, né? Peixes, determinados tipos de peixe aqui eles não vão comer também, né? E eles tinham essa esperança de ver esse sonho realizar. Quando eles estavam esperando esse sonho se realizar, apareceu um homem branco, conforme o sonho que ele tinha visto. Apareceu um homem com um livro de capa preta. E ao mesmo tempo, quando eles viram pela curiosidade, eles se aproximaram, porque pela primeira vez um homem aparece, né? Aí quando eles apareceram, o homem se apresentou para eles. Imediatamente eles perguntaram o que ele ia trazendo. E ele disse: não, eu estou aqui para trazer as boas novas, a verdade. E eles ficaram mais curiosos ainda. E perguntaram: o que o senhor está trazendo? Será que o senhor está trazendo um livro capa preta? E ao mesmo tempo ele tirou do bolso dele, e aí se realizou o sonho dele. E então o pastor Oideves, ele perguntou: quem ensinou vocês? E o filho do Francisco André, ele disse: o Espírito, o grande Espírito. A transformação do povo Taurepã começou através do sonho. Como explicar o inexplicável? Como traduzir a ação do Espírito Santo, o grande Espírito que nos guia? Vidas separadas por épocas, mas conectadas pelo divino sonho de transformação. De viver a missão, sendo o sacrifício vivo, ultrapassando barreiras, fronteiras e gerações. A partir desse momento, eles já tinham ouvido sobre o sábado. Então, os dias que eles contavam eram de uma corda que eles contavam. Primeiro dia era um nó, segundo dia outro nó, assim por diante. E o sétimo dia era um dia especial que era amarrado com um pano branco. E assim eles identificavam o dia santo de Deus. É interessante nessas histórias nós percebermos o grande protagonismo dos povos indígenas na construção de sua própria história e no compartilhamento das informações que eles haviam recebido. Inclusive sobre a guarda do sábado, em que relatos posteriores, missionários registraram posteriormente, que eles haviam aprendido e entendido muito bem o ciclo semanal e a guarda do sábado a partir de nós em cordas, cada nó registrando um dia da semana e um nó especial registrando o sétimo dia, o sábado. E é muito interessante porque os nativos, eles possuem essa abertura para serem ensinados. Se você traz um ensinamento, traz algo que eles veem que é bom, eles abraçam isso aí. Antes de David chegar, antes mesmo da Igreja Adventista sequer existir, já havia décadas de existência de missões anglicanas na região, no interior da Guiana. Houve uma circulação de informações que teriam sido aprendidas no contato com esses missionários e que passaram a ser reproduzidas nessas rotas de difusão de conhecimento nessa região fronteiriça.
Para o povo indígena não existia fronteira. Para eles era um só povo. Eles viviam unidos e por isso eles se espalhavam. Eles entravam nas áreas onde não existia evangelho. E a partir dali se forma uma religiosidade que era uma mistura, uma religiosidade original que misturava elementos dessas informações trazidas do contato com missionários com o xamanismo indígena e se forma o que foi chamado de religião aleluia. É que antes do Adventismo firmar suas raízes entre os Taurepã, houve processos. Eles, vamos dizer assim, num primeiro momento era Parechara, num segundo momento era Aleluia, num terceiro momento era o Chimitim, Church Meeting. Eles praticavam de tempos em tempos esse encontro na igreja. E depois passou a ser o Chatimu, que parece que até os anos 70 era praticado aqui na Venezuela. No dia que eles receberam a mensagem, o povo também, a partir desse momento, não ficaram ali nas suas aldeias. Eles foram se espalhando. Outro grupo ia para outra comunidade e lá ficava, não retornava. Outro grupo ia para outro lugar e assim foi se espalhando, se expandindo a mensagem. A gente observa que a expansão evangelística no território do distrito de Pacaraima se dá pela veia missionária que os indígenas têm. E isso fica muito latente, muito visível quando você observa o envolvimento deles nas atividades missionárias da igreja. Não só as atividades regulares, mas as que eles mesmos se propõem fazer, de sair da sua casa e visitar outras comunidades, de repente conseguem uma abertura com um tuxaua de uma outra comunidade, e aí eles começam o primeiro contato, estudos bíblicos. Então o distrito de Pacaraima se expande muito rápido devido a essa pungência que eles têm em pregar o evangelho, né? E quando o pastor Dave chega com a sua mensagem falando sobre o mundo por vir, aquilo fez total sentido para esses povos indígenas que entenderam então a relação de tudo aquilo que eles haviam aprendido e que eles já compartilhavam desde tempos ancestrais, e uma relação entre a mensagem adventista e essa cultura indígena. Então houve uma combinação perfeita dessas duas histórias. O que nós percebemos nos registros antropológicos, desde o final do século XIX e ao longo do século XX, nós percebemos um anseio na tradição indígena por esse mundo por vir. E se falava sobre esse mundo por vir, sobre a vida, uma vida eterna. Sim, nós acreditamos que Deus age de várias maneiras, inclusive entre os nativos. Foi o que ele fez, né? Dentro desse grupo de pessoas que ali no Monte Roraima. Agora eu digo para você, não é só ali. Deus tem atuado em várias outras frentes, entre várias outras pessoas que talvez não conheceriam se não fossem essa intercessão divina. Então por isso que eu acho a história dos Davis Indians, né, dos ameríndios lá, eu acho muito bonita. Por quê? Porque não é um projeto missionário da igreja, de um homem. Olha, vamos fazer assim, vamos levar um grupo lá, vamos botar um... Não, é um projeto de Deus. Foi Deus que começou, Deus foi lá, deu um estudo bíblico, levou um anjo, o anjo fala para o chefe. Entendeu? Então isso é muito grande, isso é muito bonito, isso é muito palpável, você vê a materialização daquilo que nós cremos acontecer nos nossos dias. E negar isso seria negar o poder do Evangelho, o poder da ação divina. É impossível. Davis era a resposta, a prova que o propósito atravessa o tempo e a compreensão. A certeza que a promessa não morre com o homem, mas vive na fé que permanece na esperança. E no mês de maio, nós temos a primeira informação no diário de que ele teve uma febre, de que ele passou mal, ele teve uma febre. E mesmo assim ele não recuou. Ele poderia, a partir desse problema de saúde, talvez, ter recuado e voltado, não avançado na viagem, mas ele insistiu em continuar e foi avançando ao longo do território da Guiana inglesa.
Mas o estado de saúde do pastor Davis, pela descrição do diário, gradualmente vai piorando. Ele registra outros episódios de febre, ele foi ficando muito mal. Hoje é terça-feira, 18 de julho de 1911. A febre e os calafrios continuaram. Depois de passado um tempo, os calafrios se acabaram, mas a febre permaneceu. Hoje é quarta-feira, 19 de julho de 1911. Sem melhora. Pelo contrário, piorei. Hoje é quinta-feira, 20 de julho de 1911. Condições pioraram. Estômago não está retendo nutrição alguma. Urina continua com cor forte de sangue e tão fraco que eu precisei da ajuda de um homem para chegar ao banheiro. Hoje é sexta-feira, 21 de julho de 1911. A febre não ficou mais alta, mas eu estou bem mais fraco. Precisei de 2 homens para me ajudar a ir ao banheiro e à tarde fui tomar um banho quente de esponja. Enquanto 2 homens ajudavam-me a carregar alguns metros dentro da mesma casa para tomar esse banho, eu fiquei inconsciente. Hoje é sábado, 22 de julho de 1911. Fiquei ainda pior e não conseguia me mover da minha rede. Precisei chamar 3 homens para me ajudar a descer. Teófilis fez o culto pela manhã e à tarde. Após esse registro, o pastor Davis não conseguiu mais se comunicar e logo em seguida ele faleceu. O diário registra que o pastor Davis, o corpo dele, foi sepultado ali na aldeia desse líder Jeremias e que foi feito um tipo de cerimônia fúnebre. Não se descreve exatamente o que foi, mas que orações foram conduzidas por Jeremias. Teófilis pega o diário do Davis e retorna para Georgetown, entrega esse diário para algum membro, algum pastor adventista. Esse diário é translado até os Estados Unidos, até ser finalmente publicado no Herald and Review. Em 1926, 15 anos depois da morte do pastor Davis, quando 2 pastores vindos de Georgetown visitaram ali a região onde está o túmulo do pastor Davis, a sepultura dele, eles encontraram com os indígenas, com um dos filhos de Jeremias, que foi o líder indígena com o qual ele teve contato inicialmente ali, encontrou com eles uma carta manuscrita que ficou com eles. O diário havia sido encaminhado até Georgetown em 1911, mas aquela carta ficou com esses indígenas que entregaram aos 2 pastores. E essa carta, que foi a última carta que ele escreveu, a gente pode dizer que é talvez o último texto mesmo, manuscrito que ele registrou. E ele diz: Monte Roraima, 17 de julho de 1911. Esta carta é para certificar que eu visitei o lugar mencionado acima de 27 de junho a 18 de julho e reuni os índios das cidades vizinhas, apresentando a eles de um modo claro o Evangelho de Cristo e a doutrina e princípios da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na qual cerca de 130 pessoas indígenas professaram sua fé e solenemente declararam sua intenção de viver sincera e fielmente a mesma, e onde eu estabeleci uma estação missionária, cujo nome será Missão Indígena Monte Roraima dos Adventistas do Sétimo Dia. O local para esta missão está localizado ao pé do Monte Roraima e Monte Enquinem, na região sul, conhecida como região de Jeremias. Ele registrou nessa carta esse contato com 130 indígenas e reafirmou o interesse deles pela continuidade desse trabalho. Então, o pastor Davis ele estava pensando no que ele sabia da solenidade do momento que ele estava vivendo e apontando para o futuro, esse futuro em que essa missão iria frutificar cada vez mais, como de fato aconteceu após 1927. E nesse intervalo, entre 1911 e 1927, nós temos a difusão, nessas rotas de conhecimento, né, a difusão
da mensagem adventista entre povos indígenas nessa região de fronteira, entre Brasil, Guiana e Venezuela. E o pastor Davis, reunindo os índios os povos indígenas dessa aldeia, não havia ainda a presença do líder, que era o Jeremias, ele estava fora, mas mesmo assim o pastor Davis continuou os seus ensinamentos e ele registra no diário que ensinou o hino Não Há Amigo Igual a Cristo e também um hino chamado Lar Feliz. Essas músicas foram cantadas pelo pastor Oi Davis em inglês. Eles aprenderam em inglês e depois eles começaram a cantar no Taurepã também. Os cantos taurepãs são cantos vindos da alteridade, né? Então, igual eu falei, no Parixara era o canto que o pajé obtinha através do contato com os espíritos dos animais, né? No Aleluia era o canto que eles obtinham com os missionários anglicanos ou o que seja. Davis trouxe cantos, né? Então é isso que com certeza veio de um país para o outro e atravessa do país da Venezuela para o Brasil, e agora a mensagem, esse legado do pastor Davis está indo, se expandindo de comunidade em comunidade. E então, através do nosso patriarca Mário Roberto Flores, os filhos abraçaram essa mensagem, levar o evangelho para outras comunidades. Mas apesar disso, ainda existem mais comunidades, ainda existem regiões para que nós possamos ir. E nós, como povos, nós estamos levando a mensagem. E muitas pessoas indígenas, que são povo Wapixana, povo Macuxi, eles foram alcançados pela mensagem através do evangelismo. E essas comunidades que tinham tradições indígenas, tradições regionais mesmo, que é a dança do Parixara, tomavam caxiris, bebidas indígenas, uma cultura bem mesmo regional, eles foram transformados. E são hoje pessoas diferentes, transformadas pelo amor de Deus. Muitas comunidades indígenas ainda faltam ouvir a palavra de Deus. Antes de Davis morrer, ele teria anunciado que um novo missionário também retornaria para dar continuidade à transmissão da missão, né? Quando Davis morreu, ele falou que viria outro homem bom. Aí ele não falou, acho que ele não falou homem branco, ele falou homem bom. Um bom homem virá também do mesmo lugar que eu vim para ajudar vocês, né? E o pastor Oi Davis, ele deixou esse legado para eles, para essa geração. Pediu que a gente trabalhasse, né? Assim, não parasse com a obra. Com o evangelismo, ele evangelizou poucas comunidades. Aí ele não alcançou tudo, então ele deixou essa obra para a gente continuar. Acredito que a prática adventista estimula neles o que eles chamam de sakorope praman, né? O estado de calma, de tranquilidade, de prudência, evitação de conflito. E dentro da igreja, esse processo ritual de transmissão da palavra de Deus gera bem-estar. Então acredito que a prática cristã deles, adventista, é calcada numa produção coletiva de bem-estar. Porque quando você analisa a cultura taurepã, você vê que não tem como você desassociar o adventismo, a mensagem adventista da cultura deles. Está intrínseco isso aí. Então você observa que eles têm o total respeito a Deus na adoração, na liturgia, com as músicas. É um povo que usa da música como uma ferramenta maravilhosa para adoração.
E tem muitas pessoas, amigos, familiares, conhecidos e povos que sempre vêm visitar a nossa comunidade. Então, a partir dali, sentimos sim que as pessoas que olham a nossa transformação, eles também querem ser transformados. Mas eu vejo com muita alegria essa iniciativa da igreja na União Noroeste de afirmar a nossa identidade, daquilo que nós somos, que a nossa mensagem não é mais uma mensagem, não é mais uma. A nossa mensagem, ela vem do céu, ela vem de Deus. E se nós não pregarmos, Deus vai pregar. Ele já fez isso uma vez. Então, quando nós olhamos essa história, é algo muito grande que nós precisamos celebrar. Louvado seja Deus, porque chegou o dia em que a União Noroeste está celebrando não somente a memória de Ovid Davis, né? Mas está celebrando o trabalho de Deus, a mensagem de Deus, a mensagem dessa igreja, que é algo muito maior. Essa mensagem de amor que transformou os nativos e transforma também quem mora na cidade, quem mora em Manaus, quem mora no interior ali, da Taquatiara, onde quer que seja. Essa mesma mensagem continua transformando. E é isso que nós temos que afirmar, é isso que nós temos que lembrar. Nós não podemos esquecer. Essa opção, essa prática, esse conjunto de saberes, o primeiro a trazer foi Davis, com certeza. Foi o pastor Davis, pois foi bem acolhido por Jeremiah, Seremadá. Se não fosse a boa acolhida de Seremadá, a gente não sabe do que seria da mensagem adventista, né? Talvez não tivesse florido como floriu. Isso é mais uma evidência de que o Espírito Santo está atuando. E você e eu, nós podemos identificar com isso. Quantas vezes nós entramos numa igreja, nunca estivemos antes. E ali encontramos pessoas, parece que nos conhecemos desde a infância. Não é verdade? Então, esse elemento que nos une é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo age, nós estamos em união. Não à toa que você não encontrará comunidades Taurepã não adventistas e você, além disso, não encontrará comunidades Taurepã que tenham outra igreja sem ser adventista. E obviamente, se você ler ali o próprio diário e posteriormente ali o relato, nós vamos ver que quem faz a cerimônia fúnebre de Davis é o Jeremias. Conta que Jeremias ficou muito triste com a morte do pastor, tanto que ele dissolve o seu sítio, que era uma prática também comum. E o mais interessante, quando você for visitar lá a sepultura, o local, você vai entender que aqueles nativos possuem um vínculo com Davis ainda hoje. Eles se sentem vinculados, tão vinculados que eles são conhecidos como Davis Indians. Então você percebe que esse vínculo não é simpatia humana. Esse vínculo é causado por Deus. Davis trouxe uma mensagem adventista que encontrou um terreno fértil. E esse terreno fértil, eu acredito que se deva a essas outras variáveis. Seremadá era líder do Aleluia, então ele já queria um pastor para si, um pastor para chamar de seu. O apreço pelos cantos vindos dos outros, né? E essa circulação de papéis escritos contendo a palavra de Deus. A certeza que a promessa não morre com o homem, mas vive na fé que permanece na esperança. Porque eles têm um senso de urgência. Essa é a grande realidade. O senso de urgência fica muito evidente. Eles querem ver Jesus voltar. Eles trabalham para isso, eles não cansam, porque a necessidade que eles têm em anunciar que Jesus vai voltar, isso motiva a gente a entender que a gente está no caminho certo. E o que depende de nós do Taurepã é levar a mensagem, continuar o que os nossos avós no passado aceitaram, nós vamos levar até Jesus voltar. Eu não quero morrer de malária, de acidente. Eu quero morrer pregando o Evangelho.
E quanto mais nós vimos que está perto, bate uma saudade e faz com que a gente não desista e continue. Porque a gente só vai encontrar as pessoas que partiram se a gente permanecer firme, pregando a palavra de Deus e a volta de Jesus. E essa saudade faz com que nós continuemos na missão, pregando, para que nós possamos um dia nos reencontrar quando Jesus voltar. Nós, povos Taurepã, os povos Pemons, nós fomos transformados pelo amor de Jesus.